Bom, continuando aqui a conversa que eu estava tendo, falando em relação à decadência da sociedade, vem a parte que é realmente importante, porque é a parte a parte que deixa a gente numa situação de tomar uma decisão e saber por que tem que tomar uma decisão. Quem lê os protocolos dos sábios de Sião sabe da agenda que tem lá, uma agenda que tem como objetivo perverter a sociedade, fazer que a sociedade desmorone, porque no caos, na cinza é que a sinarquia impera. E então o que é que acontece? A gente precisa olhar o que acontece nos outros países fora e começar a analisar quando vê as coisas acontecerem aqui para a gente ver se tem alguma relação. Então, vários países do mundo árabe já ficaram na cinza. O último exemplo agora é a Síria. E o que é que tem acontecido quando a gente vê? Os Illuminatis, os sionistas, eles corrompem o governo do país. Quando chega a hora de um país entrar na agenda deles, o primeiro passo dos Illuminatis é infiltrar espiões no país, corromper o governo, corromper a um ponto que a sociedade não aguente e passe a clamar por uma salvação, por um salvador, por uma solução. Então, primeiro, os espiões se infiltram na religião, na política, na educação, infiltram-se em tudo, criam leis, corrompem os políticos, corrompem o governo. Quando a corrupção chega num ponto tal que a sociedade fica igual estava no Brasil antes da eleição desse presidente Bolsonaro, quando fica assim, a sociedade se divide em dois grupos, um de esquerda e o de direita, como sempre foi. Esses dois lados se tornam aí cada vez mais evidentes por causa da diferença de opiniões. Quando o governo chega nesse ponto, a sinarquia faz de tudo para que haja, por exemplo, greves. O lado descontente começa a exigir a queda do governo, a saída do governo, e para isso chega a enfrentamentos com a polícia. A gente vê isso acontecer, por exemplo, no Egito e em outros países. E o último foi na Síria. A gente viu isso acontecer em vários países do mundo árabe, um atrás do outro, a população se levantando em greve, em luta contra a polícia, exigindo a saída dos governos. Quando chega nesse ponto, a sinarquia arma os dois lados, arma à direita e arma à esquerda. Tem sempre espiões na direita incitando o ódio contra a esquerda e tem sempre espiões na esquerda incitando o ódio contra a direita. Quando a situação fica insustentável e esse conflito é iminente, a essa altura os dois lados já estão armados e normalmente parte para o conflito armado. Normalmente, o lado que perdeu, por exemplo, a direita, se é a direita, ela começa a querer derrubar o governo de esquerda, se é a esquerda começa a querer derrubar o governo de direita. O governo, a essa altura, vai ter que intervir. E os espiões têm fortalecido os dois lados de tal forma que termina não havendo vencedor. E havendo conflitos como houve, por exemplo, em vários países, como a Síria mesmo, a população lutando contra o governo. E o que é que acontece? Quando nenhum lado vence, porque os dois lados estão sendo armados, ou pelos Estados Unidos em muitos casos, ou pelo governo, ou então em outros casos como na Síria, que entra os Estados Unidos do lado do governo, os russos entraram do lado da população. A Rússia armando a população, os guerrilheiros e os Estados Unidos armando o governo. Então imagine só, então aí vai ter alguém, um Illuminati, um cara por trás dos dois governos. Então os Estados Unidos e a Rússia, que se encaram como inimigos, e atrás dos dois tem o mesmo cara, manipulando. E aí no caso da Síria termina que não tem vencedor, porque quem morre é a população pobre. Então foi citado exemplos de aviões de 50 milhões de dólares, lançando bombas de 5 milhões de dólares em cima de coitados inocentes que ganham alguns dólares por ano. Quando a situação fica nesse ponto,
Então os Estados Unidos vêm como salvador da pátria e se infiltra ali, diz que é para resolver, porque estão, no caso aqui da América do Sul, dizendo que estão ameaçando a democracia. Quando o país fica na cinza, porque não há vencedores, todos os lados estão sendo armados, quando o país fica em ruína, os Estados Unidos, se for o caso, compra o país, as empresas e tudo sucateado a preço de banana e daqui a pouco está no país com base, com o de acha 4, pronto. Aquele é território dele e parte para o próximo. Aqui no Brasil é preciso ter cuidado. A gente tem visto muito estudante da sabedoria hiperbórea engalfinhado pela direita, engalfinhado pela esquerda, gente em tempo de se morder, gente da direita em tempo de morder a esquerda, gente da esquerda em tempo de morder a direita. Gente que estuda a sabedoria hiperbórea, que tem que ser metapolítico e não político, porque a política é um jogo sujo. Não há honra, nem dignidade, nem valor na política. O estudante da SH tem que ser metapolítico, ou seja, tem que saber ver as coisas, analisar racionalmente, ou seja, com o espírito, não se deixar levar pelas emoções ou pela alma, para não agir de forma que seja por alma, de forma que o espírito durma ainda mais, se torne ainda mais dormente. É preciso ver a coisa por todos os lados para tomar uma atitude sensata segundo o espírito e não segundo a alma demiúrgica, porque é isso que a sinarquia quer. Então é preciso ter isso em mente, que não há direita nem esquerda, que a gente não pode se meter nesse negócio de direita e de esquerda. É preciso a gente analisar com os olhos do espírito, para se situar com saúde mental. E a coisa vai ficar cada vez mais caótica. Aqueles que não souberem analisar a situação, que não agirem metapoliticamente, ou seja, tomando atitudes conscientes, racionais e sensatas, analisando todos os lados para saber o que é que está acontecendo por trás das entrelinhas. Então é preciso que se veja isso, porque chegou a vez da América do Sul, depois que os caras detonaram o mundo árabe, agora está a Venezuela. Então a mesma coisa que aconteceu em países do mundo árabe aconteceu na Venezuela. A população lançada contra o governo porque o governo estava corrompido e aquela coisa tal. Chega-se o conflito e o caos que está lá e os Estados Unidos quer, porque quer entrar como salvador da pátria, daqui a pouco os Estados Unidos é quem manda. Igual o Iraque, que hoje em dia é simples propriedade quintalzinho dos Estados Unidos e outros países assim que eles fizeram isso para tomarem o petróleo deles. Chegou a vez da América Latina, os maçons estão trabalhando para isso, os maçons trabalham para os Illuminati, são eles que executam esses planos. E agora quase todas as igrejas do Brasil estão na mão dos maçons. Os caras mandam em tudo, eles manipulam tudo. A mídia, é preciso ter cuidado com a mídia, é preciso ter cuidado com as religiões, é preciso ter cuidado com tudo. É preciso se situar de fora desse negócio de direita, de esquerda, olhar as coisas com a visão do espírito, com a visão, olhar de fora, analisar as coisas. Porque é dito que depois de 2023 a coisa vai pegar. A coisa vai pegar. Se a pessoa já tiver cego agora, já tiver sem rumo agora, já tiver perdido agora, diante da situação que está, quando chegar em 2023, aí tá lascado. Aí já era. Aí, se o espírito estava abrindo os olhos, vai estar roncando. É preciso sensatez, é preciso atitude espiritual, é preciso atitude... Enfim, é preciso analisar o que aconteceu no mundo árabe, ver o que está acontecendo na Venezuela e saber que o Brasil está nessa mesma agenda. É preciso saber separar as coisas. A gente vê a decadência na educação do Brasil, aonde chegou. A esperança foi-se embora. Se diz que a juventude é a esperança do país, se diz que a juventude é o futuro do país, o futuro do Brasil é sombrio. Vê-se o que as universidades estão formando. Pessoas completamente levadas pela mídia, completamente engajadas em um lado, numa luta que não tem vencedor nem vencido, porque direita e esquerda são uma só. Tem apenas massa de manobra, aqueles que deveriam ter intelecto, inteligência, capacidade analítica e racional, enfim. Estão perdidos, massa de manobra. Vê-se o que está acontecendo nas universidades. O problema é que a juventude reflete a situação que a sociedade vem. Se a juventude está perdida, significa que a juventude não achou base para se firmar, para ter um intelecto claro, para ter uma mente racional, lógica, para ter mente e emoção equilibrada. São apenas pessoas cegas seguindo aquele que fala mais bonito, ou aquela história que foi pregada. Na época da ditadura no Brasil,
A Dilma, por exemplo, e esses que hoje em dia dizem que lutavam pela democracia bosta nenhuma. Eram guerrilheiros lutando pela ditadura do proletariado. A Dilma e a cambada daquela época queriam derrubar a ditadura militar para fundar a ditadura do proletariado, ou seja, era trocar 6 por meia dúzia. E muita gente não sabe disso hoje, entendeu? Não estou falando aqui pela direita nem pela esquerda, eu estou falando da situação que o Brasil vinha e a situação que o Brasil está. Não tem nada a ver com direita nem com esquerda, tem a ver com a visão global, uma visão que está muito... Enquanto a gente está vendo as coisas só do ponto de vista do nosso umbigo, a coisa é muito mais ampla, porque não é só uma questão interna, é uma questão externa. O problema interno do Brasil é de uma questão externa que engloba o mundo inteiro. É preciso ter visão para saber ver as coisas de um ponto de vista muito mais amplo. Nossa, esse vídeo está grande, vou ter que gravar outro.